aparecer aqui, porque depois fica a gravação, vocês podem desligar a câmera, senão, né, fica aqui também e participa, tá bom? Vou colocar os slides. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é assim. Ai, não vai achar de dar problema agora. Apresentar. Nossa. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Porque tá a maior chuvinha aqui, não está incomodando não, né? Não estou conseguindo colocar os slides agora, pronto. Que coisa. Tá aparecendo aí? Não, né? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Ah, porque eu tirei aqui, não estava vendo vocês. Olá, Maria, boa noite. Boa noite, tudo bem? Desculpa o Tudo atraso, bem? mas corri deu tempo. A gente está tentando começar aqui, estou tentando entrar com a apresentação dos slides, mas ele não está querendo deixar. Tá bom. Deixa eu tentar de outra forma. Agora sim. Agora apareceu. Vê se aparece aí para vocês. Apareceu, né? Beleza. Vou botar aqui. Pronto. Eu vou ficar vendo os slides, não vou conseguir ver vocês. Se vocês forem falar, pode já abrir o microfone, tá? Ou então levanta a mãozinha que eu escuto o barulhinho da série. O capítulo de hoje é o capítulo 5 do livro que a gente continua lendo. Freud e o Inconsciente. O que vocês estão achando do livro? Vocês estão conseguindo? Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida, temos muitas demandas, né? Mas vocês estão conseguindo ler, estão gostando do livro, estão gostando dos encontros? Sim, hoje eu consegui ler o capítulo antes para vir para o encontro. Estou gostando, sim. Que ótimo, que ótimo. Meninas também, né? Eu vi que eles botaram um joinha. Ok. Bom, o tema, como a gente vem seguindo, no capítulo ele vem trazendo, esses capítulos vêm trazendo mais ou menos a mesma essência ali. Falamos sobre o discurso do desejo, o discurso da pulsão, e continuamos hoje falando sobre pulsão e representação. Só o tema pulsão, assim, daria uns, sei lá, diversos encontros, porque é um tema muito interessante da psicanálise, é um tema essencial, é base, né? Sem ela também não haveria aqui o que é inconsciente, o que é psicanálise, e é um tema que dá muito pano para a manga, né? Mas, basicamente, o que seria a pulsão? O que é a pulsão? Né? O que é isso? E aí eu venho trazendo aqui alguns pequenos trechinhos, não sei se eu gostaria que a gente fizesse essa discussão, tá? Eu não vou ficar aqui só explicando, eu vou estar aqui puxando por vocês também.
para a gente fazer essa conversa mesmo, que essa é a intenção do grupo, né? Ter essa discussão. Nesse primeiro slide, temos aqui essa imagem e o recorte, que seria pulsão, referente à pulsão, né? Como nosso comportamento é movido por impulsos. Uma força constante, não há como fugir deles. Olhando para essa imagem e para essas frases, o que vocês teriam a dizer? O que vocês dizem? O que vocês entendem por isso? Vou arriscar aqui. Por favor. Sim. A poluição é tudo aquilo que está lá guardadinho e que vem, que se manifesta de alguma forma, que se manifesta de alguma forma em nós. Uhum. Muito bem. Mais alguém? Seriam os desejos escondidos que, de repente, eles podem, assim, eclodir. Uhum. Muito bem. Elina, Edilene. Aquilo que está reprimido, né? Como a Maria e a Selma bem colocaram, que está reprimido, mas que chega a hora que sai do controle, né? Vem mesmo. A gente vê aqui que na imagem tem uma representação de uma mente engaiolada. Ou seja, nós somos, de alguma forma, presos à nossa mente. E aí, nesse sentido, fazendo essa relação com a pulsão, ele vem dizer, nosso comportamento é movido por impulsos. Impulsos referente à pulsão. Impulso e pulsão são ali sinônimos, né? Então, nossa mente, de certa forma, ela está presa à pulsão em que sentido? Não é uma gaiola, mas todo o nosso comportamento é movido por impulsos. A pulsão, ela é uma força constante e a gente não tem como fugir deles. A metáfora aqui da prisão é nesse sentido de nós não fugimos da pulsão, nós não fugimos desses impulsos, nós não fugimos dessa energia que nos move. A pulsão é essa energia, uma energia que nos move, né? Ela é satisfeita de diversas formas. Opa, alguém querendo participar. Boa noite, Fernanda. Já entrou e não conseguiu. Então, a pulsão, ela se satisfaz de diversas formas. Deixa eu voltar aqui o slide anterior. É uma força constante e nós não conseguimos fugir dela. E ela exige uma satisfação das necessidades. Boa noite, Cleverson. Boa noite, seja bem-vindo. Ai, gente, cadê o povo? Ele entra e não conseguiu entrar. Ah, agora sim. Olá, boa noite, seja bem-vindo. A pulsão, ela exige uma satisfação além da necessidade. É uma busca de satisfação. Então, se a gente puder definir o que é pulsão, assim, bem resumidamente, ela é uma satisfação além da necessidade. Ou seja, nessas fotos a gente pode ter essa ideia, né? A pulsão, ela é muito mais do que eu preciso, certo? Quando a pessoa tem problemas com
compras, ela compra compulsivamente, né? Então, ela compra além da necessidade. Não há necessidade daquela, né, um excesso, mas ela continua a comprar. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco aqui sobre essas imagens. Vocês estão conseguindo entender o sentido da pulsão? Sim, olhando essa mulher comendo esse sanduíche, né? Que ela poderia se satisfazer com um simples. Olha o tamanho, né? Isso é compulsão alimentar, não é? Sim, E quando ela é capaz de terminar aí, talvez até vomitar o próprio que comeu demais e logo em seguida querer comer mais, né? sim. E já aí já considera como um transtorno alimentar, né? Já se enquadra como um transtorno. Exatamente, exatamente. Uma satisfação além da necessidade. Um sanduíche pequeno saciaria, né? Mas olha o tamanho. Ah, alguém mais? E esse aqui do casal? Acontece bastante, né? Pessoa em um relacionamento não se satisfaz em estar no relacionamento e precisa trair, né? Uma satisfação além da necessidade, é uma busca de satisfação. A pulsão, ela não tem como ser controlada e ela não se esgota, né? Ela é uma energia que fica o tempo todo demandando essa satisfação. E diversas formas diferentes que a gente pode tentar satisfazê-la, que a gente utiliza do nosso corpo para tentar satisfazê-la. Tem uma aqui bastante interessante. Todas são, mas tem uma que acho que poderia ter chamado mais atenção. Eu pensei que fosse chamar mais atenção, que é essa que representa uma agressão. Como é que a pulsão pode ser satisfeita aqui? Alguém poderia dizer? Domínio, né? Domínio. Uhum. É a necessidade de sentir poder, se sentir com poder, com autoridade sobre o outro. Sim. E se eu dissesse que também a pessoa que está sofrendo a agressão, ela está satisfazendo uma pulsão? Faria sentido para vocês? Faz, porque muitas vezes a pessoa sai de uma relação abusiva e ela acaba se envolvendo com outra e outra, acaba se tornando vamos usar esse termo, já que a gente está entre pessoas que trabalham com isso, a satisfação dela é aquilo, se colocar naquela condição de vítima, estar se sentindo sempre na condição de eu sou a vítima, satisfaz ela, Sim, de alguma forma. exatamente. Isso tem que ser muito trabalhado, muito cuidado, é muito delicado isso, né? Sim. A necessidade de satisfazer essa pulsão, que lá na frente a gente pode ver como uma pulsão de morte, é uma pulsão de autodestruição. Eu necessito disso que me faz mal, né? Tem pacientes que, inclusive, chegam no consultório sofrendo porque se afastaram de um companheiro abusivo, que os trataram assim, de forma desumana, mas ela está sofrendo, ela sofreu enquanto estava com ele, mas sofre porque não está mais ali. E aí é todo um cuidado, é todo um tratamento, é toda uma delicadeza que tem que ser, e é um tratamento bastante longo, né? Para que essa pulsão ela vá. Oi, Edna. A pulsão dessa, né, dessa mulher que você cita aí, né, como exemplo, ela pior do que ficar com alguém que abusa dela, é ela ficar só. Aí o dependente, ele não consegue ficar só e ele se submete porque ele está buscando inconscientemente ali um amor e o amor que ele tem é aquele e é o que dá suporte para essa pulsão, né? Sim. Então, pior do que o abusador é ficar só.
porque sofrer o abuso traz prazer. É uma satisfação, é um prazer, né? Infelizmente, assim, é complicado a gente pensar isso, é doído, na verdade, a gente pensar isso, mas sim, para algumas pessoas, o grande sofrimento é a satisfação do prazer, né? É um prazer. E ela só consegue lidar, só consegue sobreviver, né? Estando ali achando que aquilo ali é que faz sentido para ela, que não é consciente, né? Não é consciente, mas aí a paciente diz assim, eu sei, ele me faz mal, eu sofri muito, mas eu não consigo me afastar, né? E aí isso aqui é a representação da pulsão, né? A pulsão de autodestruição aqui, né? Inclusive tem o outro casal aqui, a moça também está chorando, né? Também vai no mesmo sentido. Deixa eu pensar aqui. Os slides não vão. A pulsão, ela é uma exigência de trabalho que o corpo faz à mente. A pulsão é exigência de trabalho que o corpo faz à mente. Pulsão é um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês entenderam por essa passagem aqui. Professor, eu acho que é uma necessidade que o corpo ele acaba fazendo, né? Uma necessidade da nossa mente e é uma necessidade tão grande, tão incontrolável que o nosso corpo, né? Às vezes, muitas vezes inconscientemente, como a senhora disse, acaba fazendo. A gente acaba agindo sem querer, mas é uma necessidade do corpo físico, né? Perfeito, perfeito, Aline. E com isso quer dizer que a pulsão ela não parte da mente para o corpo, ela parte do inverso. É do corpo, o corpo que exige a mente. O corpo exige o trabalho, que a mente faça esse trabalho de satisfazer, né? Por isso que é colocado aqui que a pulsão é essa fronteira entre o mental e o somático, porque nessa exigência que o corpo faz para a mente, que satisfaça aqui a minha pulsão, a mente ela vai, de alguma forma, ter que tecer ali esse prazer, vai ter que dar o prazer. Quando a paciente diz, mas eu não consigo me afastar daquela pessoa que me faz mal, né? De certa forma, o corpo dela exige que a mente traga aquela energia, aquele elemento que está faltando ali, que é a pulsão. E aí é meio estranho pensar isso hoje. O corpo que está demandando isso, é o corpo que vai demandar isso aqui. E aqui na frente a gente vai perceber também. Porque a pulsão, ela não é apenas o que é ruim, ela não é aquela coisa apenas que é quase não natural. A pulsão, nós temos pulsões primárias, secundárias, porque a pulsão, ela parte principalmente na questão da sobrevivência, para que eu sobreviva. Então, podemos dizer que a necessidade do corpo é uma necessidade do corpo. Se a gente diz que pulsão é uma necessidade do corpo, a gente pode dizer que comer é uma pulsão? Sim, sim. A pulsão ela é essa energia que nos move. Sem ela, sem pulsão, que a gente pode chamar de pulsão de vida, a gente estaria na pulsão de morte, que a gente estaria numa tentativa de voltar a um lugar estático, a um lugar anorgânico, não orgânico, em que não tivesse nada de tensão, né? Então, de certa forma, a pulsão é o que nos faz sobreviver, é o que nos movimenta. E aí,
o alimento é uma pulsão. O corpo precisa se alimentar, né? Nós precisamos tomar água, nós precisamos de carinho. Tanto é que um bebezinho que não seja cuidado, ele tem a grande tendência ali de falecer, mesmo que seja alimentado, mesmo que as necessidades ali sejam trazidas para ele, mas há pesquisas, inclusive, falando sobre isso, que um bebezinho que não recebe carinho, que não recebe atenção afetiva relacional com outro humano, ou ele não se desenvolve como deveria, e o risco dele morrer é muito grande. Então, assim, essa necessidade física aqui a gente já começa a entender. Nosso corpo demanda, né, satisfação e prazer, e aí, quando não é atendido, aquilo ali é transformado. Mas a pulsão de vida, ela nos move o tempo inteiro. Comer, beber, precisamos ir ao banheiro, isso também é pulsão, né? Precisamos ir ao banheiro, precisamos fazer necessidades. Tudo que se fala sobre necessidades humanas, a pulsão, ela está aqui incluída. Ela é uma energia vital aqui para nós, tá? Eu estou querendo processar essa questão aí de você dizer que ela é do externo para o interno, da matéria para a mente, para o espírito, quando eu achava que é o contrário. O espírito passa essa vontade e a matéria recebe. E aí externaliza. Eu acho que seria assim. Na questão sexual, o desejo sexual. É claro que é externado através da matéria, mas o desejo já vem de uma questão bem mais profunda, vem lá dentro do ser. Eu acho que é espiritual. Não. Pronto, a gente tocou em duas partes interessantes. Pulsão, a gente falou em pulsão e desejo, né? Você colocou pulsão e desejo sexual. Como é que caberia aqui? Todos os humanos, todos os animais, eles têm essa necessidade para os animais, a necessidade de reprodução, para o ser humano, a necessidade de relacionamento sexual, né? Isso é inerente ao ser humano. A pulsão sexual, ou seja, é uma necessidade física, ela não é uma necessidade psíquica, que ela parte apenas do psíquico, é uma necessidade que ela está física. E nesse ponto aqui, bem grotescamente falando, mas para que a gente chegue a essa associação, nesse ponto, a pulsão, ela se aproxima muito do instinto, que é aquela parte mais relacionada ao animal. Ou seja, o animal tem um instinto de sobrevivência e, para isso, ele vai ter que procriar, ele vai ter que se alimentar, ele vai ter que fazer, ele faz ali com que sua vida se mova. O ser humano também é nesse sentido. O ser humano, ele não está dissociado do instinto, certo? Mas o ser humano não é só instinto. Nós somos instintivos, mas nós somos pulsionais também. Por quê? Porque o animal, apenas no instinto, ele tem a necessidade de procriar, certo? E aí, por instinto, ele vai procurar um parceiro, uma parceira, vai encontrar o parceiro ou a parceira ideal e vai acontecer o acasalamento e sim, com todos o ambiente ali favorável, ele vai conseguir procriar e vai dar tudo certo. Para o ser humano, nem sempre é tão simples assim. Por quê? Porque nós temos algo a mais que os animais não têm. Porque, além do instinto, nós temos desejo, que é a outra parte que você comentou aqui. Nós temos o desejo, porque nós não procuramos a sexualidade apenas para a procriação.
Hoje, muito menos, né? Hoje a gente procura muito mais a sexualidade para o prazer, né? A sociedade hoje, ela não é mais ligada à sexualidade apenas para procriar. Nossa, isso há muito tempo. Pelo contrário, tem reduzido bastante, né? As famílias estão reduzindo, os filhos, né? E tal. Mas, assim, o ser humano tem o desejo sexual que o animal não tem. E é nesse sentido, o desejo incluído na pulsão. O nosso corpo, por instinto, tem a necessidade de procurar um parceiro. Nós temos necessidades pulsionais de satisfazer o nosso desejo. Porque cada pessoa tem um desejo diferente, ou que seja semelhante, mas tem milhares de pessoas no mundo, pessoas se satisfazem com milhares de coisas diferentes no mundo. Eu nunca vi um passarinho dizer, não, agora eu não quero, uma andorinha dizer, não, eu não quero agora uma andorinha, eu vou querer um pardal, eu vou procurar um pardal para me relacionar. Né? Não, não existe, não tem essa escolha, não tem esse desejo. Não, agora eu quero me relacionar com tucano, não acontece. Né? No instinto, eles são fechados ali, modulados, né? Na pulsão, não. Nós somos pulsionais porque nós queremos satisfação, que aí é uma outra coisa, que aí envolve milhares de desejos, milhares de formas diferentes, e não há um só objeto, né? Tanto é que tem, ainda bem, homossexualidade, heterossexualidade, porque o ser humano, nesse sentido, ele é amplo, complexo, aberto, né, diverso. Né? Senão a gente seria pardal, a gente seria andorinha, né? Que bom que a gente não é. E aí, assim, como é que essa pulsão parte do corpo e não da mente? Porque, além do instinto que nós temos, nós somos mais complexos, temos os desejos que estão dentro da pulsão. Né? Nós temos os desejos. E é isso que faz com que... E é isso que... Vera, Oi, pode falar, Fernanda. tipo assim, tem pessoas que têm pulsão, tipo, para pegar coisas. Uhum. Um exemplo, tipo assim, a pessoa tem condições, mas ela tem pulsão de roubar em lojas chiques, essas coisas. Sim, exatamente. Ela também está relacionada nesse desejo de possuir, né? Por Sim, mais que ela tenha condição, mas ela tem o desejo de, tipo, pegar algo que não é dela, por mais que ela tenha o dinheiro. sim, isso envolve outras questões. Quando se trata do ser humano, quando se trata do humano, a gente sempre tem assim uma gama muito grande, porque o ser humano é subjetivo. O ser humano é extremamente complexo, né? Já vi pacientes com essa questão de pegar coisas que mesmo que não necessite, que sim, entra aqui como pulsão, Não né? conseguimos desligar. Tá, eu desligo para você. Professora, desliga para mim, por favor. Assim. E aí, eu acho que eu me perdi aqui, mas eu vou lembrar. Olha aqui o Wi-Fi. Sim, a questão de tinha uma paciente, né, que pegava coisas que não precisava, ela tinha condições de comprar, certo? Mas nesse caso dessa paciente, a vivência que ela teve familiar fez com que ela se fragmentasse de tal forma que ela sentisse que aqueles pedaços dela que foi fragmentado estavam todos perdidos. E por esse motivo, ela pegava coisas como se fossem para tampar esses espaços fragmentados dela, para essa pessoa. Certo? Então, assim, por isso que quando a gente for entrar na clínica, a gente precisa, vai usar, vai ouvir, vai trabalhar o tempo todo com subjetividade, porque o que funciona para mim não funciona para você, o que tem sentido para mim pode ter outro sentido completamente diferente para cada pessoa. E sim, ela entra aqui na questão da pulsão, porque ela não consegue não fazer isso, né? Ela não consegue não pegar. E por que que eu vou pegar se eu posso comprar?
né? Mas porque aquilo ali tampona algum espaço, satisfaz ali alguma necessidade que ela tem, né? E distorcida, né? E adoecida psiquicamente. Respondi sua pergunta, Fernanda? Consegui responder? Sim, professora, obrigada. Nada. A pulsão, ela é energia. Passou o slide, né? Vocês estão vendo aí? Se vocês puderem falar, que eu não estou vendo vocês. Energia psíquica de ordem sexual. Satisfação nunca é absoluta e há sempre uma falta. Eu adoro essa parte. A pulsão, ela é essa energia psíquica de ordem sexual. Por que de ordem sexual? Porque somos seres sexuais. A nossa energia libidinal, a energia que nos move é uma energia sexual, que ela não é apenas direcionada à união dos genitais, mas é a energia que gere, que nos movimenta, né? Então, a pulsão, essa energia sexual, é dessa ordem, essa energia psíquica. Ela nunca é satisfeita. A satisfação, ela é momentânea, ela é fragmentada, ela é naquele momento, mas a pulsão, ela nunca vai embora, ela continua lá, precisando ser satisfeita o tempo todo, precisando ser satisfeita. E nunca acaba, nunca muda. Com muita terapia, com analista bom, a gente consegue acabar a pulsão? Não. A gente consegue entendê-la, a gente consegue enxergá-la e a gente consegue conviver com ela. Por isso que a terapia é uma coisa fantástica, porque não é chegar para dizer, o seu problema é esse, está aqui o remédio, ou está aqui, você faz isso, faz exercício, toma ayahuasca, sei lá. Não é assim que funciona, né? A terapia analítica é exatamente isso, a gente entender, a gente se olhar, a gente se desmontar o leguinho ali, aí dizer, são essas partes aqui, e agora como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou conviver com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Aí essa é a parte da terapia. Você vai lidar do jeito que você conseguir melhor lidar. Já que você está entendendo, se você sabe o que é, você vai conseguir lidar melhor do que quando você nem sabia o que é, né? Então, Professora, sim, pode falar. entendendo aí, eu acho que eu estou entendendo assim um pouco, né, sobre essa questão de pulsão. Mas pegando um gancho aí no que a Selma falou sobre, porque ela trabalha com pessoas assim, né, Sim. com problemas com dependência química e tudo. Essas pessoas, porque assim, tem casos e casos, né? Tem casos que a pessoa vem de uma infância, né? Aí traz toda aquela demanda, aí acaba buscando o álcool, então a droga como um refúgio. Mas tem pessoas que não, né? Isso é gerado de uma pulsão, ou porque eu vi que a Selma falou que tem pessoas que começam a usar droga e começam a beber porque teve uma briga, né, na família, aí procura um escape, né, procura uma fuga, ou vem da pulsão. Perfeita pergunta, excelente. Você já trouxe a questão aqui dentro, a pergunta com um caminho da resposta. Você diz assim, que às vezes a pessoa, ela usa como uma fuga. Nós temos diversas formas de fugas, mas todo mundo passa por trauma, ninguém foge ao trauma, certo? E não é no sentido que está banalizado, ou seja, a gente tem vivências, experiências infantis que vão nos construindo, algumas experiências muito indigestas, muito difíceis de lidar, outros nem tanto, mas todos nós somos construídos a partir disso, né? Quando há uma necessidade de fuga grande como essa, das adicções, que é do álcool, das drogas, a gente percebe aqui uma grande hecatombe, né? Algo que foi ali tão
difícil para aquela pessoa lidar, que ela precisou de algum recurso, fuga, para lidar com isso. Isso vem da pulsão? Sim, sim. A energia, nossa energia psíquica é de ordem sexual, porque somos seres sexualizados, ou seja, a nossa energia, ela envolve, ali, Freud vem dizer que a nossa energia, ela gira em torno disso, certo? Porque nós somos também relacionais, nós somos seres que nos relacionamos com os outros, tá? E a pulsão é essa energia que nos move, ela nos move para as coisas boas, para as coisas ruins também. Sim, a pulsão, ela está aqui agindo. Qual é a pulsão da pessoa que utiliza drogas? Qual é a pulsão da pessoa que utiliza de álcool excessivamente? Vai depender de como, de qual foi a vivência dela. Mas a gente percebe que, nesses casos, são a pulsão de autodestruição, sentido de não consigo lidar com isso e eu vou lidar de uma forma que me destrua para tentar fugir, né? Sim, com certeza, é pulsão agindo aqui. Qual é a pulsão, o que foi que houve, qual foi o elemento, o fator que aconteceu, isso vai depender de como, de qual é a pessoa, de como foi a vivência dela. Deixa eu ver aqui o chat que alguém escreveu aqui. A Selma. A maioria das pessoas que fazem uso de substâncias passaram por algum tipo de abuso ou foi rejeitada. Exatamente, exatamente. Algo que foi tão indigesto para elas que elas precisam, não é que elas querem, elas precisam. Então, a pulsão é aquilo que eu preciso, que eu tenho necessidade além da necessidade, né? Que eu não consigo fugir disso. Depois de muito tratamento, muita terapia, que eles conseguem lidar, conseguem mecanismos, como a própria Selma falou aqui, que eles vão aprendendo mecanismos para lidar com a vida sem precisar recorrer novamente às drogas ou ao álcool, né? Ou outras situações que também são colocadas assim no mesmo sentido da droga. Digo isso, por exemplo, na compulsão alimentar, que a comida ela se torna, de certa forma, uma droga também, de certa forma, como uma adicção aí, porque a necessidade de tamponar alguma coisa, tampar algum buraco existencial, um buraco emocional. Ô, Vera, e a Selma também pode contribuir bastante, já que é a área dela, né? Essa questão a compulsão, principalmente das adicções, você falou do álcool, das drogas. Então, numa questão de trauma, essas compulsões, elas são usadas para, como se fosse para anestesiar a dor, mesmo que inconsciente, não é isso? Tipo assim, eu vou comer, eu tenho fome, mas fome de quê? Exatamente. E que eu tô tentando satisfazer uma fome que eu não sei nem do que é. Então, eu pego o que está mais acessível aqui para mim, né? E aí, quando você fala assim, que na terapia você não acaba com a opção, né? Mas ajuda a gerar uma consciência para essa pessoa se conhecer, ver o que essas compulsões, em que elas estão linkadas na história de vida, né? E aí você, com a terapia, você vai tendo, digamos assim, um autoconhecimento e a capacidade para levar essa pulsão agora para uma pulsão de vida e não de morte. Seria isso? Sim. Na terapia, a gente não trata exatamente a pulsão. A gente trata o que está ligado a ela, do jeito que você é o que está linkado a ela, exatamente. Porque Exatamente. a pulsão sempre vai existir, esse corpo sempre vai precisar ser satisfeito. Quando ele vai para a terapia, ele tem uma consciência e consegue, digamos assim, ficar livre para fazer escolhas, porque essa necessidade sempre vai precisar ser satisfeita. Exatamente.
Vou dar um exemplo bem. Aí, se eu trato, né? Se eu Então, trato a essa, raiz, só um minutinho. Então, essa pulsão é sempre consequência de algo, né? Sim, sim. Consequência das experiências humanas, né? Das experiências vividas, a nossa necessidade, que ela pode ser, como eu disse, pulsão primária, que são aquelas preciso me alimentar, preciso tomar água, as necessidades básicas, né? Pulsões secundárias, que aí vem enormes, dependência emocional, aquela pulsão que eu dependo, eu preciso depender de alguém, né? E diversas outras. Assim, Selma, é se você... natural do ser humano, as pulsões. Não é que você adquire uma pulsão, é natural, né? Todos Sim, nós trazemos isso intrínseco, sim, em nós. Aí é depender da história, das vivências, do que aconteceu. Aí você vai satisfazer essa necessidade de uma forma inconsciente, mas tentando tapar o buraco que a vida deixou lá atrás, né? sim. E um pequeno exemplo. O bebê, ele precisa se alimentar e a mãe fornece o seio e ele se alimenta e ok. Alguns bebês precisam satisfazer essa pulsão oral de satisfação oral mesmo. E aí a mãe faz o quê? Traz uma chupeta, coloca na boquinha do bebê, porque o bebê ele já nasce com instinto de sucção, ele sabe sugar, né? Ele consegue sugar. E aí ele vai desenvolvendo a partir do seio, né? Da amamentação. Mas há essa necessidade de satisfação além da necessidade básica, que aí vem a pulsão. O bebê, às vezes a gente coloca a chupeta e o bebê cresce e chupa o dedo depois que abandona a chupeta, então essa pulsão oral, ela permanece e a gente pode levar para a vida toda. Essa criança que chupou a chupeta, chupou o dedo até sei lá quantos anos, se satisfaz, tem muito prazer em palestrar, em dar aulas, em cantar, né? Em conversar, e aí está satisfazendo essa pulsão oral. Foi para um lado ruim? Não, soube utilizar a sua pulsão que vai levar para o resto da vida, né? Vou seguir aqui nos slides, que lá mais para baixo tem mais coisas também, que a gente vai chegar nesses pontos aí, vai clarear mais um pouquinho, eu espero. E aqui eu achei essa imagem que casou, sabe, com essa frase, é a falta que nos move. Nós somos seres faltosos. A pulsão é essa grande imagem da falta, porque me satisfaço além da necessidade. É como se faltasse sempre algo. A pulsão está sempre nos movimentando. Eu quero mais, eu quero ir assim, eu só quero se for assado, que não é consciente, é inconsciente. Alguns desejos são conscientes, estão ligados à pulsão, mas a pulsão, ela tem esse elemento inconsciente. Não tem como a gente recalcar a pulsão, a gente recalca os representantes dela. Por isso que o nome do capítulo é pulsão e representação. A gente não recalca a pulsão. O que é recalcar? Eu acho que vocês ainda não tiveram a aula do recalque. O recalque é um sistema do inconsciente que faz com que uma situação, certo? Um elemento que não seja aceito, compreendido, entendido, digerido ali na minha parte consciente, ele sofra uma ação de recalque, ou seja, ele vai ser colocado para o inconsciente, vai ser transformado, porque aquilo ali não é aceito. Nosso inconsciente é o nosso capítulo censurado, são os nossos, o local, a instância psíquica em que são as coisas que eu não aceito em mim. Então, Ei, Vera, sim, repete.
Repete a explicação que tu falou do recalque devagar, mulher. pra eu poder- Porque tu não tem no slide isso aí. Tem não. Eu lembrei que vocês ainda não tiveram aula disso. Mas eu achei show isso aí, vai. O recalque, ele é Clima consciente. um sistema do inconsciente em que como é que eu posso dizer? Que é colocado, é retirado do meu consciente, é retirado do consciente todo aquilo que eu não consigo aceitar em mim, ou não consigo entender, ou que eu não consigo digerir, que eu não aceito em mim, certo? E aí ele é transformado, ele é levado para o inconsciente, e lá ele fica como se fosse, bem grosseiramente falando, cifrado, certo? No inconsciente ele fica cifrado. Eu não tenho acesso direto ao inconsciente de forma consciente. Como é isso? Eu não tenho acesso aqui, vou lá no inconsciente saber o que é que eu tenho recalcar. Não é assim que funciona, né? Tem formas de acessar o inconsciente, que no caso, a associação livre, que é da terapia, os sonhos, excelente forma, os atos falhos, os xistes, todos são formas da gente ter esse acesso ao inconsciente, só que ele vem cifrado, ele vem ali codificado para que a gente, psicanalista, compreenda a partir de uma boa terapia. Tá? É um mecanismo de defesa, né? O recalque. Exatamente, isso mesmo. Mas você falou que consciente é um capítulo o quê? É o nosso capítulo censurado, uma analogia. Tá. O consciente é o nosso capítulo censurado, porque lá vai estar tudo que a gente censurou, que a gente não aceita, que, né, uma situação que foi extremamente pesada, ruim, eu não digeri, e aí vai estar lá, certo? Nesse caso, a pulsão, ela não vai ser recalcada. Não tem como eu pegar a pulsão. Eu não aceito essa pulsão em mim, vai a pulsão todinha, não tem como ir. A pulsão é uma energia muito forte, ela é o impulso que nos movimenta, e o que eu vou recalcar é o representante dela, um elemento que representa ela, certo? Deu para entender? Legal? Deu sim. Que ótimo. E aí, nesse sentido aqui, eu coloquei a imagem do sumidouro, porque é a falta que nos move, no sentido, é a pulsão. A pulsão é aquilo que me falta, de certa forma, é aquele impulso que me leva para aquilo que eu preciso satisfazer. Então, é como se a gente tivesse uma falta constante. Nós temos uma falta constante. Nesse caso, o sumidouro, a água entra, mas ela não vai por nada. Ela entra, e nesse caso aqui, ela retorna. E a pulsão, nesse sentido metafórico, ela não acaba, né? A pulsão, a gente não acaba ela entra e retorna, entra e retorna. A gente satisfaz, mas ela não satisfaz total, e ela continua, né, gente? E aí eu trouxe aqui até uma tirinha engraçada, eu achei engraçada, eu rio com bobagem, mas que também que traz aqui um dos elementos que a gente já falou aqui, que é o ato falho, que é uma forma de acessar o inconsciente e que tem tudo a ver com pulsão também. Na psicanálise, os impulsos humanos são fundamentais para entender o comportamento e os processos mentais. Na tirinha aqui, dá para vocês verem, eu vou ler. Querido, lembra-se do Ronaldão, meu colega de faculdade? Ele é psicanalista, a cara do cara, já não gostou. Não acredito em atos falhos, diz aí o marido da senhora, né? Não acredito em atos falhos. Vocês, psicanalistas, é que veem sentido e malícia em tudo. Aí, na hora de ir embora, a esposa dá tchau aí para o colega. Volte sempre, Ronaldão. Nossa casa está de pernas abertas para você. Né? Olha aí o grande ato falho. Um ato falho aqui. A nossa casa está de pernas abertas para você. E a cara do marido que entendeu, né, o ato falho aqui. Ele disse que não acreditava e aí acabou quebrando a cara, né?
a pulsão dela aqui foi de tal forma reverberada no ato falho, o inconsciente aqui agiu. Ele era colega da faculdade, então demonstra que ela tinha interesse, né, por ele antes, e que isso ainda continua. Quando você comete erros, é o ato falho, né? Quando você comete erros, como esquecer o nome de alguém ou trocar palavras, esses atos falhos podem revelar impulsos reprimidos ou desejos inconscientes, né? O humor também, ele pode ser colocado aqui como essa forma de impulso, certo? Um impulso inconsciente. Aquela pessoa que vive fazendo piadinha com ela mesma, se autodepreciando, né? Há um impulso aqui, há algo inconsciente que ela não pode conter e que ela utiliza para se autodepreciar, né? Fazer piadas para ela mesma. E eu coloquei aqui o César Menotti, certo? Eu não acompanhei ele nesse período. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu usei aqui. Gente, só um momentinho que meu filho acabou de chegar, eu vou só pegar ele. Só um minutinho. Gente, só enquanto a professora retorna, mas essa questão aí do humor é muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu conheço. É aquela pessoa que, como a professora disse, né, faz piada de si mesmo, né? Aí às vezes a gente acha que é porque a pessoa se aceita do jeito que é, né? Se ama do jeito que é, se aceita, né? Então ela brinca com ela mesma e tudo, mas na A verdade, gente pensa até que é né? uma pessoa super resolvida, né? E não é. Justamente, porque eu acho que ela quer transparecer isso, né? Ela quer O ato falho. transparecer. É, É o ato falho. ela quer É transparecer que ela se para quem aceita. conhece, né? Para quem conhece, assim, quem lê a Bíblia, né? Tem um versículo que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Solta, sai. É o ato falho, Exato. né? Talvez seja até para evitar que o outro faça, né? Ele já faz assim para que o outro não faça a Eu acho piadinha. que é isso. É um mecanismo, né? De defesa, né? É Professora, tipo autodefesa. a gente Eu estava posso comentando citar aqui. um exemplo também, é bem rapidinho. Pode falar. Tipo assim, uma pessoa que de repente ela perde a visão. Eu tenho alguns colegas que eles fazem piada deles mesmos, só que na verdade eles estão tipo escondendo algo de que eles não gostariam de estar naquele estado. É uma autodefesa deles para que outras pessoas não venham brincar com eles. É tipo uma repreensão, se automutilando praticamente. Entendo. Antes que o outro venha me ferir, eu já mostro aqui que eu mesmo estou de bem com isso, eu já vou me ferir mesmo e não preciso que o outro faça isso, né? Sim, nesse caso sim, concordo, uma forma de defesa, né? Uma defesa, estou me defendendo do outro, mas eu mesmo estou me machucando, né? E aqui a imagem do César Menotti, ele fazendo piadas com ele mesmo com relação ao peso, né? Engordei tanto na quarentena que sozinho já estou parecendo uma aglomeração. Então, fui convidado para posar nu, mas não vou aceitar. Obrigado, revista Globo Rural, pelo convite, né? Por mais que seja engraçado, que as pessoas vão rir dele, dessa piada, que possivelmente até ele mesmo deu risada, demonstra que o inconsciente dele que tem algo aqui que realmente faz com que ele venha rechaçar a si mesmo, né? Como foi bem colocado aqui, talvez até como uma forma de defesa das outras pessoas. A gente estava comentando isso, professora, que às vezes a pessoa quer transparecer que
que se aceita, que se ama do jeito que é, mas talvez seja isso, né? Com certeza deve ser isso. É tipo um mecanismo de defesa, de autodefesa, né? Sim, 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 com certeza. Pode ser sim. E aí nós trouxemos aqui pulsão primária. Pulsão primária, que a gente já tinha comentado, né? Essa necessidade básica, é diretamente ligada à sobrevivência. Preciso me alimentar, tomar água. Pulsão secundária, um exemplo seria a busca por intimidade. A gente pode sobreviver sem intimidade? Pode. A gente não pode sobreviver sem conviver com pessoas, né? A gente precisa, nem que não esteja em um relacionamento afetivo, a gente consegue sobreviver, não é algo que alguém morreu porque nunca teve um parceiro. Não, né? Mas é uma pulsão secundária, porque não está ligada à sobrevivência exatamente, né? Está ligada a necessidades outras, né? Que não apenas da sobrevivência. Uma busca por intimidade é uma pulsão que a gente precisa, o corpo demanda e a gente precisa satisfazer, né? Outro exemplo de pulsão secundária aqui seria uma busca por validação, aquela pessoa que só tem valor se for outra pessoa que está dando valor a ela, né? Aí chega na dependência emocional. Eu dependo de alguém dizendo que eu sou alguém. Sem alguém me dizendo isso, eu não sou ninguém, né? Tranquilo para vocês aqui? Essas questões também aqui, eu creio que a gente já viu todas. Toda pulsão brota do corpo, ela não nasce no psiquismo, ela nasce no corpo, então, dessa necessidade, né, do corpo. Toda pulsão é, em última instância, sexual, porque a nossa energia é sexual, né? A teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia. Então, é assim, aquele nosso mito, né? A nossa história fantástica, né? É o que nos compõe, de certa forma, de forma mitológica, porque há muitos elementos ali que são meio que, vamos dizer assim, distorcidos, que são mascarados, que são, de outra forma, ali recolocados, né? Não são noções descritivas, mas construtos teóricos que não designam realidades observáveis. São puras construções teóricas. As nossas pulsões não é também só aquela coisinha que a gente sabe, é apenas as necessidades básicas. Então, são também construções teóricas. Um exemplo disso, a pessoa que busca por validação, né? Construir teoricamente aqui no psiquismo que eu só tenho valor se alguém me validar. Sem isso, não tenho valor algum, né? Uma construção teórica também, são construtos teóricos, né? E aí, que a gente também já falou no início, a diferença entre instinto e pulsão. O instinto é origem e influência do meio ambiente, né? Os instintos são inatos, ou seja, já nasce, ali a criatura já nasce com aquilo, né? São menos influenciados pelo ambiente. São comportamentos biologicamente herdados, comuns a todos os membros de uma espécie, né? Nós temos instintos, nós somos instintivos também, mas não só isso. O exemplo, instinto de sobrevivência, de reprodução, né? E aí o comportamento automático, a preservação da vida, tudo isso a gente também já viu. A pulsão é uma origem e complexidade diferente. As pulsões são influenciadas pela experiência e pelas demandas psicológicas e físicas, né? Principalmente físicas, do físico para o psicológico, né? Do corpo para a psique. Elas são mais complexas e moldadas pela interação entre o biológico e o social. Como é isso? Há também a necessidade de convivência de relações, né?
nós somos seres e temos pulsões biológicas, as necessidades básicas, e sociais. Nós dependemos, nós precisamos, nós satisfazemos também nesse relacionamento social. Por exemplo, aqui eu estou satisfazendo uma pulsão oral de estar dando aula num conteúdo que é, para mim, muito prazeroso. Então, há um imenso prazer em estar aqui. Acredito que em alguns de vocês, eu torço até que para alguns de vocês estejam satisfazendo aqui uma pulsão de estar ouvindo uma aula, de estar participando também. A pulsão por conhecimento, né, por aprender, isso também já está sendo satisfeito aqui, ó, acredito. A pulsão tem a função de realizar um desejo, causar prazer e está ligada a objetos representantes, afetos ou ideias, né? Os objetos da pulsão, elas são diversos, tanto afetivos quanto ideias também, no psiquismo, nas emoções, tudo isso a gente pode, de diversas formas, a gente pode satisfazê-lo, né? A diferença etimológica que vem ali, existe na psicanálise, inclusive, uma grande discussão sobre o termo, se a gente utiliza pulsão, se a gente utiliza instinto. Por conta da tradução aí do alemão, a palavra Trieb foi, como é que diz? Ela foi representada como pulsão e por outros como instinto, mas acaba que o Freud utiliza instinto para esse sentido mesmo instintivo, mais relacionado à parte animal. E a pulsão como um impulso, né? Essa força de vontade, algo que nos impulsiona, que nos empurra, um conceito mais mental e subjetivo, né? Uma pulsão não pode ser recalcada, já vimos isso, que é recalcada é o seu representante ideativo, é a ideia que está ligada a ele. Quando eu digo que as coisas que vão para o inconsciente, elas são cifradas, elas se transformam, é um representante, um significante, um significado que ele vai ser colocado lá. Não tem como eu recalcar, por exemplo, não tem como eu recalcar a pulsão, o elemento da pulsão. Vou recalcar aqui a minha pulsão oral, eu chupei bico, eu chupei dedo até os 12 anos. Eu vou recalcar. Não tem como recalcar isso. Eu posso recalcar o representante ideativo, algo que esteja ligado, um elementozinho ali, ideativo da pulsão. E aí ele vem como um traço de memória, uma ideia, representação. O afeto também ele não é recalcado, certo? Ele é o que representa o afeto que pode ser recalcado também na pulsão, tá bom? A pulsão se apoia no instinto, mas não se reduz a ele. Eu estou dando a corridinha aqui porque é coisa que a gente já viu, né? Pulsão é um meio para atingimento do objetivo, que é a satisfação. O objetivo da pulsão é a satisfação. O objetivo da pulsão é a satisfação. E aí a gente tem que falar, já passamos do horário, mas não tem problema, a gente tem que falar de pulsão de vida e pulsão de morte, que já pincelamos aqui, né, no começo também. As pulsões de vida. Eu estou precisando sair, porque está tendo uma reunião lá do meu trabalho e estão me chamando para entrar. Eu tinha dito que hoje não entraria, mas eu preciso entrar. Está muito interessante, eu queria ver até o final, mas eu vou precisar. Vai ficar gravado, pode assistir, viu? Assisto o final, tá. Boa noite, gente, para todos vocês, viu? Tchau. Sim, pulsão de vida as pulsões nos dizem respeito às excitações que induziriam a busca de objetos. É aquilo que nos movimenta a preservação, a autoconservação, né? A se alimentar, a viver bem, a procurar coisas que nos dão prazeres, como um passeio, uma pulsão de vida, que nos coloca para cima. Sem pulsões, a gente seria uma parede. Sem pulsões, nós seríamos parede.
né? Não nos impulsionaríamos, né? As pulsões de morte são aquelas que levam à estagnação, que levam à destruição, né? A tentativa de voltar ali para um local que elimine todas as nossas tensões, né? Tendência inerente a todo ser vivo de retornar ao estado anorgânico. Todos nós temos pulsão de morte? Sim. Todos nós, quando estamos enfrentando, por exemplo, uma situação que seja muito cansativa, angustiante, muito tensa, a gente tem a vontade de voltar para esse lugar e que não tinha tensão. Eu não queria, eu quero terminar isso, eu queria que isso acabasse. É uma pulsão de morte, porque a gente quer voltar a esse lugar onde não há tensão, certo? E aí saiu o slide, deixa eu voltar. E concluindo aqui, eu retorno a essa frase com essa imagem, né? Inclusive, é uma das imagens que eu acho muitíssimo interessante. O ser humano, pela metade, ele tem apenas um dos braços, duas pernas e uma parte do tronco e a cabeça, que representa aqui um buraco como um vazio, né? Uma falta. O que nos move é a falta. A pulsão vem nos dizer isso. O que nos move é a falta. O que me falta é o que me faz correr atrás, é o que me faz me movimentar, sair, procurar, tentar satisfação. Né? Somos seres faltosos. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, perguntar, dar dicas. Selma, adorei aqui o que você trouxe também. Muito interessante. Vamos trocar fichinhas depois. É um tema interessantíssimo seu. E está aberto quem quiser comentar, falar alguma coisa. Esses foram os meus apontamentos, né? Gostei muito, todo mundo participou, todo mundo trouxe aqui um elemento muito interessante, perguntas, dúvidas, foi muito bom. Muito gostoso. A hora passou e eu nem vi. É verdade. Estávamos mesmo, foi muito boa a aula. O estudo. Fernanda, obrigada. Que bom que gostou. Satisfazemos nossas pulsões aqui também, né? Deu para satisfazer um pouco, né, professora? Sim. Pena que passou muito rápido, mas foi maravilhoso. Maravilhoso o estudo. A senhora vai disponibilizar esse PDF para a gente no grupo? Posso disponibilizar, sim. Eu me Por favor, lembrem, professora. lá. Tá, obrigada. Boa noite, gente. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Um Obrigada. abraço. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau.